Ivo, muito obrigada por ter aceito o convite para poder participar do 7º episódio do Conecta Aí Podcast. Gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência, falasse um pouquinho, brevemente, quem é você, o que você faz. Muito obrigado, Cláudia. Eu quem agradeço, né, de participar do Conecta Aí. Me senti já conectado com você e agora vou me conectar com o seu público. Eu estou coordenador acadêmico de faculdade, sou escritor, também professor de carreira, né? Enfim, hoje eu me denomino como uma pessoa que trabalha com desenvolvimento humano. Se fosse de forma resumida, esse seria o Ivo Lavô, né? Perfeito. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal e eu tenho certeza que vocês vão se encantar pelo tema, que é desenvolvimento humano. É um tema amplo aí, mas que tem uma especificidade interessante hoje, porque nós vamos falar sobre inteligência emocional. E inteligência emocional é para poucos. Infelizmente. Mas ainda bem que é super possível desenvolver. Desenvolver a inteligência emocional. Eu acho que ao longo dessas décadas que eu já adquiri, graças a Deus, eu consegui desenvolver um pedacinho de inteligência emocional, mas às vezes existem ainda alguns seres humaninhos que testam essa nossa inteligência emocional. Mas veja pelo lado bom da coisa, essas pessoas, elas nos dão a experiência para que nossa inteligência emocional fique cada vez melhor. Exatamente. Então eu quero te fazer a primeira pergunta. Muita gente confunde inteligência emocional com ser bonzinho o tempo todo. Na sua visão, o que é e o que não é inteligência emocional? Deixa eu começar pelo que não é, Cláudia. Posso? Eu amo fazer isso, sabe? Muitas vezes a inteligência emocional ela é confundida, inclusive, com pensamento positivo. Vamos ter pensamento positivo. E eu considero que atualmente a gente vive uma positividade tóxica, que a vida ela tem coisas cruéis, a vida tem experiências que elas nos proporcionam uma mobilização para nos tornarmos melhor. A própria psicologia ela já nos aponta, e a psiquiatria também, que nós não viemos aqui para sermos felizes. Porém, quando nos tornamos melhores, nós nos tornamos felizes. Então, assim, por que esse tema ele está tão em voga? Você inicialmente falou aí. Porque ele está em falta. Quando algo está em falta, as pessoas se debruçam sobre, né? Então, o que não é inteligência emocional também, além de não ser pensamento positivo? Inteligência emocional é ver o lado bom das coisas. Também não é isso. Então, o que seria, né? O que seria a inteligência emocional? É um processo, é uma capacidade que eu tenho que, a despeito do que eu vivo, eu tenho uma gestão emocional. Eu não gosto nem de falar a palavra controle. Eu tenho controle sobre as minhas emoções. Gente, emoções são coisas humanas. São questões hormonais. Então, assim, não há exatamente um controle. Porém, eu posso sentir as coisas e ver que aquilo não é o fim. Eu não sou o pensamento, eu não sou a mente. Então, assim, quando é que eu posso me reconhecer como uma pessoa inteligente emocionalmente? Eu vou dar um exemplo prático da vida. Você tem uma raiva. Por exemplo. Então, a raiva, ela nos dá ali a possibilidade de você ser reativo àquela raiva. Eu cito sempre o exemplo de Jesus quando ele estava açoitando os cambistas lá no templo, né? Aquela raiva foi super necessária, convenhamos, né, Cláudia? Foi. Então, há momentos em que a raiva ela serve para nos mobilizar, sermos enérgicos em ambientes onde existe essa necessidade. Ela serve também para a gente reconhecer os nossos limites. Enfim, então a inteligência emocional é essa capacidade que eu tenho de sentir a emoção, porém, eu escolho como reagir. Até porque a gente não tem controle sobre a emoção em si. Sobre a emoção e sobre o que o outro vai fazer com você. Não. Você não tem controle nenhum sobre isso. Mas o controle que nós temos é, de fato, administrar a nossa reação frente a essa condição. Massa. Olha, por isso que eu gosto de você, viu, Cláudia? que colocação interessante. É exatamente sobre isso. E a gente vive tentando mudar o externo. Se aquele patrão fosse assim.
Ah, se minha esposa fosse assim, se meu cônjuge fosse assim. Gente, não é sobre isso. Não. Então, a vida é sobre você olhar para você. Então, assim, quando você muda o seu interior, e parece uma coisa clichê, mas é a verdade. Viver é sobre você estar olhando para si. Cláudia, eu estava vendo essa semana um psiquiatra falando assim, poxa, tem gente que vive 70, 100 anos e nunca fez a pergunta, quem eu sou? Vive acordando, dormindo, consumindo, igual um animal, gente. Igual um animal que come, dorme, folga, morre e já era. O ser humano não é sobre isso, né? Nós somos complexos, nós viemos para melhorar. E todas as experiências da vida, elas servem para isso. Porém, se eu me vitimizo, se eu acho que o mundo está contra mim, ele vai estar mesmo, entendeu? Vai, até porque você cria a sua própria crença. Sim, sim. Né? Nós somos algozes da nossa vida, isso aí é fato. Eu vejo muito, eu acredito, não seja até inocência, sabe, Ivo? Eu lido muito com pessoas todos os dias e o que eu vejo é uma displicência. Eu prefiro acreditar que adultos maiores de 25 anos estejam displicentes diante da vida. Oh, que massa. Porque é verdade. Pensar que uma pessoa aos 25 anos mais é inocente, aí eu acho que perdeu um pouco da crença na humanidade. Perdeu na humanidade. E outra coisa, Cláudia, tem uma coisa que eu trato no meu livro. Eu posso falar do meu livro, Cláudia? Pode, com certeza, eu falo do livro. Obrigado. O meu livro é sobre inteligência emocional. E existe um termo que eu gosto de falar, chamado adultice. Tem um momento que na vida que a gente precisa ressignificar. Né? Então, eu sofri um trauma. Sim, mas até quando esse trauma vai justificar a sua inércia? Até quando, eu vivi a experiência difícil e tal, até quando isso vai te paralisar? Então, há um momento que é a vida adulta, esse momento, poxa, Ivo, você está simplificando? Não, eu estou tentando mobilizar você a sair desse lugar, que é super possível. Porque a vida te deu isso, mas a vida tem todos os outros recursos disponíveis, inclusive o podcast da Cláudia conecta aí, né? Exatamente. Mas tem uma coisa que você toca aí, que eu acho que ela é um pouco mais profunda, né? Por exemplo, eu acredito de fato que isso a gente entende porque quando você fala de comunicação, os comunicadores, eles precisam estudar comportamento. Sim, os bons comunicadores. Os bons comunicadores estudam comportamento. Porque a gente sabe que existe um comportamento para a multidão, um comportamento para uma equipe, um comportamento individual. Cada envolvimento que a gente tem com determinado grupo em um determinado espaço, existe ali um tipo de reação. E as redes sociais estudam isso muito mais profundamente até do que um comunicador. Eu vejo que o meu filho, por exemplo, ele estuda muito sobre um determinado aspecto, uma determinada coisa para ele programar, porque ele precisa tirar o melhor da interação de um outro humano sobre aquele aplicativo e tudo. Então, o que acontece? Quando a gente pensa no comportamento humano, e como eu te disse, eu não acredito que exista mais inocência quando a gente fala de adulto, mas eu prefiro pensar que existe uma displicência. Sim, negligência. Pronto, enfim. Mas a gente não pode desconsiderar também que nós somos vítimas de outras vítimas e que, às vezes, dar esse passo sozinho também não é possível. Também não é fácil, não. É preciso um acompanhamento. Uma ajuda profissional. Um livro do Ivo Lavô sobre inteligência emocional. Exato, mas precisa. Você falou de uma coisa, Cláudia, que é uma das que eu defendo na minha atuação como palestrante, que é a mediação. Existe um autor que ele é judeu, Feuerstein. Ele vai dizer assim, que a mediação, que é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos falando, eu conversando com você, e o público, como esse programa é dinâmico, ele vai, né, responder de alguma forma. Existe toda uma intencionalidade nossa, que é um dos pares de toda a mediação. São 2 pares. Você, ao me convidar, teve uma intencionalidade na sua cabeça. Eu, ao estar aqui, também estou repleto de intencionalidade. Porém, com a nossa leitura, com a nossa vivência, com a nossa vida, a gente precisa suscitar a reciprocidade do nosso público.
E aí é que está a nossa função como comunicador, né? E aí é bastante difícil, porém é super possível. E é o que seu filho falou e faz, ele precisa suscitar o interesse, né? Porque o interesse, ele é muito particular. Ninguém motiva ninguém. Ninguém conscientiza ninguém. Porém, nós que estamos na comunicação, você como comunicadora, nós mobilizamos, né? A gente representa um despertamento, um start, enfim, é isso. E tem uma coisa interessante que eu acho mágica na comunicação. Quando a gente pega as redes sociais, vou citar aqui o Instagram, que é a rede que basicamente a maioria todo mundo tem acesso, pessoas né? tem acesso, seja de forma pessoal ou empresarial. Lá você tem várias maneiras de interagir. Sim. Né? Você tem post fixo, carrossel, enfim, Reel, no direct. Story, direct. E às vezes eu fico me perguntando assim, será que as pessoas não se perguntam por que existe tanta versatilidade? É exatamente porque nenhum ser humano se conecta a outro da mesma forma. Um precisa de algo mais lúdico, outro de algo mais reflexivo, outro de algo mais afirmativo, outro de forma mais rápida. Então, assim, a nossa interação com outros seres humanos, ela vai variar de acordo com a nossa percepção da gente mesmo, né? Então, assim, da mesma forma que o digital pensa nisso, é interessante a gente, na nossa interação offline, pensar também dessa forma. Isso, né? Com certeza. Pensar em como eu vou interagir com o outro ser humano e até para um processo observativo, porque às vezes, numa conversa, às vezes tem pessoas que gostam de falar muito e tem aquele que é mais retraído. Prefere ouvir, não gosta de falar tanto. Outro é mais observador, né? Fica atento a imagens, a cores. Então, assim, tudo é percepção. E como a gente administra isso na nossa interação com o outro é que faz com que a gente obtenha mais sucesso ou não. Eu penso dessa forma. Sim. E em se tratando da questão da inteligência emocional, essa parte das emoções, né? Complementando aí a sua fala, veja, eu falei da raiva, mas existem outros sentimentos, outras emoções que a gente tem constantemente, que cada uma nos traz um aprendizado. É isso que as pessoas não sacam. Então, essa positividade, até o ócio, as pessoas se sentem culpadas muitas vezes e aí deixam de gozar da inteligência emocional porque não estão fazendo nada. Eu postei algo no meu Instagram essa semana, uma foto minha deitado, assim, aí não fazer nada é fazer algo por você também. Uhum. Então, nós precisamos entender que na nossa complexidade, a gente tem que também não fazer nada. O tédio, ele é um sentimento importante. A raiva, como eu já falei, a alegria exagerada também nos leva a comprar compulsivamente. Então, não é inteligente a pessoa que é positivazinha, não, entendeu? Então, a inteligência emocional vai muito dessa gestão, que ela é complexa, porém necessária. Mas me dê um exemplo bem prático dessa positividade tóxica. Olha, a gente vive um período em que a gente tem que performar em tudo, né? Eu não sou contra ser positivo, porque, aliás, eu sou a pessoa mais positiva do mundo. As pessoas dizem assim pra mim, Ney, por que tu tá sempre assim de bom humor? Eu às vezes, estou morrendo por dentro, mas eu tenho uns gatilhos, né, que eu utilizo da programação neurolinguística e vai revertendo, de repente eu estou com o bem-estar que eu almejo. Entendeu? Isso é tudo uma questão de gestão mesmo. Na verdade, quando é imposto, Cláudia. Tem que. Não tem aquele negócio. Eu tenho que comprar isso. Eu tenho que tal. Quando você tem que, aí já não é legal, entendeu? Mas aí não seria gerar raiva, a indignação do tem que? Mais ou menos. Assim, eu considero assim, dessa forma, que massa que está, né, se desenvolvendo aqui. Para que a gente possa fluir melhor nesse mundo,
e fugir um pouco dessa... Quando eu falo positividade tóxica, é quando você não se cuida estando mal em nome de apenas pensar que está bem, entendeu? Então, se você está sentindo coisas que são estranhas, pensamentos estranhos, você precisa saber quais são os gatilhos e investir nisso. Vou dar um exemplo bem prático do dia a dia. Vou dar um exemplo micro e outro mais macro. Os primeiros 15 minutos do seu dia, né, são super decisivos de como será o seu dia. Isso aqui é neurociência, não é uma opinião. Então, assim, começar o dia sem olhar o celular, por exemplo, é uma estratégia interessante. Você cuidar de você, o que você está sentindo, olhar para aquilo, ter um pouco de atenção. Porque, Cláudia, a gente não pode ficar na superficialidade. Quando eu falo de positividade tóxica, é quando a pessoa está pensando que está bem, só superficialmente, porque isso é muito coisa de Instagram, de filtro, entendeu? É você se aprofundar, olhar para você de fato, é o que a Heloísa Capella chama de atenção. O ápice da inteligência emocional é você ter atenção para o que você sente. E aí sim, você vai ser o que você quiser. Você vai ser positivo, você vai negar algumas coisas, você não vai fazer, entendeu? É isso aí, é bem nessa linha. É o que eu chamo de posicionamento. Pronto, a palavra é essa. Você é top. Porque assim, isso de uns anos para cá, a gente começou a perceber muito nas redes sociais e até mesmo... Porque ainda a maioria das pessoas consomem a TV aberta. Sim. Né? De uma forma, em forma de comportamento de manada. Porque as novelas, né? Isso e tal. Ainda. E aí, esse pessoal, nada contra, já fui da vibe de consumir muito a TV aberta. Mas o que acontece? Não se pergunta, não se faz perguntas. Você só absorve, certo? E aí vai se criando um comportamento, porque tudo é moldado para que você absorva aquelas informações e absorva a nível de consumo. Então, você não se pergunta, o fulano usa roupa tal, da marca tal, chinelo tal, eu quero um negócio tal, e a pessoa não tem, às vezes, condições de adquirir aquilo ali, mas ele se endivida para poder... Pronto, mas ele coloca, digamos assim, a necessidade de consumir aquilo como fruto... Primazia, como fruto do prazer para que ele se sinta feliz. Né? Então, ele, ao consumir aquilo ali, isso também isso aí é amplamente estudado, né? Esse comportamento compulsivo de compra é porque a pessoa tem uma falta de alguma coisa e ela vai compensar aquilo ali comprando alguma coisa. Mas isso vai para muito além da compra. Isso vai para os relacionamentos. Para tudo. Para tudo. Aí deixa eu dizer uma frase sobre isso. Tudo que te dá prazer imediato não te realiza. E tudo que te realiza vai te dar prazer. Eu estudando o desenvolvimento humano, agora os primeiros 1000 dias que são aqueles da gravidez até os primeiros 2 anos. É super decisivo de como a gente vai ser no futuro. E as pesquisas apontam que nessa fase está acontecendo ali muitas sinapses, né? O cérebro está se formando. É tanto que um bebê, só para você ter uma ideia, um bebê ele consome 65% da energia que o corpo produz, só para o cérebro. Por isso que um bebê dorme tanto. Por que um bebê dorme tanto? Porque ele precisa dormir, ele não tem energia para... Se um bebê ficar sem dormir nesse período, ele vai ter problemas. Eu estou falando isso por quê? Porque a questão dos estímulos, o que a gente está colocando no cérebro dessas crianças e nós hoje, o que nós estamos colocando no nosso cérebro. Você falou de informações aí que a gente consome e hoje a tecnologia, não sei se as pessoas já perceberam isso, mas a questão, só um parênteses aqui, a questão da tecnologia ela é diferente do nosso tempo. Nós somos jovens, né, Cláudia? E quando a gente se autoafirma é porque já, né? Já passou dos 4.0. É diferente do seguinte movimento. A televisão, ela joga informação. Já o digital, ele
pega as suas informações. Então, nossos cliques, nossas falas, o iPhone aqui está, né, só pegando e vai levando para a nuvem. Hoje, o ativo da economia são os dados. Não é mais terra, nem a própria tecnologia em si, são os dados. Quem tem a informação tem o poder. Então, se eu sei que Cláudia consome roupas elegantes, eu jogo para ela até ela comprar, né, o fisgo. Então, é bem assim. Então, o que a gente tem que mudar para mudar o nosso comportamento? Consumir conteúdo de qualidade. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Sem autoconhecimento, você não vai sair do lugar. Você pode. Tem gente que pensa assim: eu quero aumentar o salário. Pode dobrar, você vai ficar na mesma situação, ou pior. Eu vou ganhar mais dinheiro. Não vai funcionar. Nós precisamos trabalhar aqui, primeiro, o eu. E todo o movimento da idade moderna até hoje foi exatamente o contrário, o externo. Eu tenho que vestir tal roupa porque vou acessar a alegria. E existe até uma coisa que a filosofia hoje aponta, que é a questão do narcisismo digital. Para eu existir, Cláudia, eu tenho que ter tantos cliques. Se eu não tiver X seguidores, eu não existo. Que negócio é esse? Então, assim, é uma falta de identidade. É claro que hoje você, nós que estamos no digital, é claro que ser curtido é importante, é claro que nossos seguidores são importantes, mas isso não é o que nós somos. Nós temos uma família, nós temos uma base, nós somos uma pessoa que sofremos, que temos outras necessidades. E é isso que as pessoas precisam saber. A geração digital, ela não sabe disso. Ela pensa que existir é ser clicada. E não é isso. É um narcisismo e um egocentrismo muito grande, né? Essa necessidade de aprovação também. Porque nada mais é isso, né? Eu postei uma foto, ela não foi curtida. Meu Deus, não me aprovaram, o que aconteceu comigo? Só que assim... E daí que não aprovaram? E na verdade, você pode não ter recebido a curtida, você pode não ter recebido o comentário, não foi porque você não foi aprovado. É porque a dor do outro ao ver aquilo ali é tão grande que ele não tem condições de te responder. Ele não tem condições de te curtir. Porque isso vai doer mais nele... Vai doer tanto nele te retribuir aquele seu esforço, né, que para ele é conveniente passar e fingir que não viu. Mas ele viu. Mas ele viu. Né? E a gente sabe que viu. Né? A gente que trabalha com isso, a gente sabe que viu. Mas, e na outra ponta... porque assim, como você mesmo falou, a gente vive hoje, eu, você e tantos outros, nós vivemos da nossa audiência. Sim, então a gente pelo menos eu tenho um respeito imenso pela minha audiência. E é óbvio que eu crio conteúdo para a minha audiência. Nichada ali, Nichada. né? Então eu sei que essa audiência, ela me respeita, porque se ela não quiser consumir o meu conteúdo, ela vai embora. Então, eu respeito a minha audiência, então eu procuro produzir, conteúdo de qualidade em respeito a ela. Né? Se ela teve tempo para curtir, se ela teve tempo para comentar, aí já são outros 500. Né? Então, a gente já tá num âmbito diferente, porque a gente não está no âmbito do pessoal, nós estamos no âmbito do negócio. Isso. Então, a gente não tem a dor da não curtida, porque... a grosso modo, ela não é tão relevante, porque às vezes a pessoa não teve tempo mesmo de fazer aquilo ali. Mas quem ainda vive no âmbito pessoal, quando ele posta alguma coisa e ele não tem... Aí é complicado. Aí é complicado. E aí entra o autoconhecimento, a autogestão do ego. A necessidade do autoconhecimento. Essa palavra, Cláudia, ficou para mim mais relevante a partir de 2015. Que foi quando eu comecei a escrever meu livro, eu tenho já vários outros livros lançados, mas esse eu não lancei ainda, vou lançar com você, tu sabia disso? Eu espero que sim. Com certeza, eu venho lançar aqui no Conecta Aí, já falei com você e com certeza verdade. A gente vai trazer. Essa palavra me fez super sentido porque eu estava sofrendo, né? Sofrendo em que sentido? O que as pessoas pensavam de mim... ou o que eu imaginava que elas pensavam de mim me fazia sofrer.
Então, quando eu fui descobrindo que o que eu penso não é necessariamente a realidade, e aí eu fui vendo várias pesquisas científicas, meu livro ele é muito científico, a gente vai muito ver os pesquisadores. Tem um estudo, por exemplo, o grande estudo, dizendo no português, que é da Universidade dos Estados Unidos, que ela fala sobre o desenvolvimento humano. E uma das coisas que o livro lá aponta, que as pessoas que fazem tarefas domésticas na infância são bons profissionais no futuro. Aí eu lembrava da minha infância com um grande dissabor, que minha mãe me obrigava a fazer umas coisas que eu não gostava. Eu com 9 anos de idade, eu já tinha responsabilidades que hoje um adulto de 25, eu vejo as pessoas com 25 anos ainda morando com a mãe, nada contra, hein? Quer dizer, algumas coisas contra. Mas... Vou mandar um recado lá pra casa. Ó, tá na hora de desocupar o quarto. Tá na hora de desocupar o quarto. Que assim, que hoje aí eu vendo minhas características, né, de resiliência, de suportar algumas coisas. E aí eu fui ressignificando aquela palavra do começo da nossa conversa. Nós temos um momento de ressignificar. Chega de estar com esse mimimi dos seus traumas. E eu não estou sendo aqui radical, não. Eu estou sendo humano. E viver é sobre isso, é sobre se mobilizar, é sobre você se transformar constantemente. Não é? Você tocou num ponto aí que eu me lembrei da minha infância, né? Assim, eu sou a filha mais velha, então, além de mim... Exatamente, eu peguei a minha mãe motivada. Não, só irmãs. Mas você ajudou a criar, com certeza. Ajudei, eu sou a mais velha. O filho mais velho tem esse karma. Exatamente. Mas assim, a diferença não é muito grande, né? Para minha irmã do meio são 2 anos, para minha irmã caçula 5 anos. E a mamãe sempre me colocava ali como exemplo, né? Então, a Cláudia tinha que ser o exemplo, porque se eu não fosse o exemplo, enfim, né? O que seria das minhas 2 irmãs caçulas? E eu lembro que eu tinha uns 9 anos e a mamãe, você tem que arrumar a casa, você tem que aprender a lavar a louça, você tem... E eu virava... E pobre, tá? Porque eu não nasci rica. Então... É rica hoje, viu, gente? Exatamente. Aceito, recebo e agradeço. E aí... A mamãe, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que lavar a louça, você tem que... E eu, mãe, eu vou ser rica. Eu vou ser rica, eu não preciso aprender isso, eu não preciso fazer isso. Aí ela, tá certo, você pode ser bilionária, mas você tem que saber fazer. Porque se você não souber fazer, você não sabe pedir, você não sabe dar direção para a pessoa que vai fazer por você. E aí, aquilo lá na infância não fazia para mim o menor sentido, eu fazia com raiva, eu aprendia com raiva. Ótimo. Tá? E aprendi mesmo, porque... E fazia até mais rápido, né? Não, com raiva. Exatamente, com raiva fazia mais rápido, exatamente, né? E aí, cresci e eu percebi o quanto essa fala da minha mãe foi importante. Nossa. Porque, de fato, hoje, eu faço muita coisa e às vezes eu até gosto de fazer aquilo que ela me mandava. Eu falo assim, hoje, às vezes eu faço para poder desopilar. Tipo assim, é o meu momento de ócio. Organizar a casa, organizar alguma coisa. Mas hoje por decisão. Por decisão.